Abra a tua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo de número 23, nós vamos ler o versículo 8 ao versículo 12. Lá no Velho Testamento. 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 8 ao número 12. Talvez uma passagem conhecida para alguns. Todos acharam? Aparece aqui na tela também. Essa aqui é a tradução King James. É uma tradução que eu gosto muito. Mas a tradução mais atualizada, que eu gosto também, a minha, da NNA, que é a recente. Diz assim, versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Itaquimoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudado na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Samá pôs-se no meio daquele terreno, e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Assente-se, por favor. Quando você olha na Bíblia aqui e diz, por exemplo, Josebe-Basete, filho de Taquemoni, o principal de 3, ou quando você vê Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, na verdade, antigamente não tinha sobrenome, como tem hoje. Você vai ver, Carlos Santos, era da família Santos. Carlos dos Santos pertencia à família Santos. O sobrenome, ele vai indicar aí uma linhagem, mas naquela época não havia sobrenome. Então eles falavam fulano de tal, filho de fulano de tal, da região tal. Era dessa forma. Por que isso? O próprio profeta Samuel, que escreveu o livro, ele queria deixar eternizado, registrado a valentia desses 3 homens. A pessoa é inteligente, a pessoa é uma pessoa que tem uma herança muito forte, a pessoa pode ser alguém que tem muitas pessoas lhe auxiliando, mas se não for valente, vai colocar tudo a perder. Pessoa, como eu disse, pode ser valente, pode ser inteligente, pode ter estrutura, pode ser uma pessoa muito nova ainda ou não, mas se essa pessoa não for valente, não for corajosa, essa pessoa vai trabalhar para uma pessoa corajosa, essa pessoa vai ter que se aliar a uma pessoa valente. Mas as pessoas valentes, elas não podem ser soberbas. A soberba não tem a ver com a valentia. A soberba tem a ver, meu irmão, com a pessoa achar que ela é aquilo que ela não é. Davi não chegou aonde ele chegou sendo soberbo. Davi não chegou aonde ele chegou sendo ridiculamente arrogante. Ele foi um grande homem de Deus, foi um dos melhores reis de Israel. O próprio Deus se referenciou sobre ele como o homem segundo o coração de Deus. Mas muitos criaram um mito sobre Davi, como se ele vencesse as batalhas sozinho, como se ele guerreasse sozinho, como se ele conquistasse tudo sozinho. Ninguém consegue fazer sozinho. A comunhão é uma lei de sobrevivência. Você pode pegar ali a pessoa, ou o marginal, ou o guerrilheiro, ou seja quem for, mais valente que tem, mais guerreiro que tem, mais corajoso que tem, mas se você colocar essa pessoa numa solitária, você acabou com essa pessoa. A solitária, ela destrói uma pessoa. Não tem com quem reclamar, não tem com quem argumentar, e o inferno é dessa forma.
Embora Davi fosse cheio do Espírito Santo, embora Davi fosse audacioso, ele não fez essas coisas sozinho. E ele mesmo confessa isso. Davi mesmo citou honrosamente os que ele chamou de valentes. 30 homens, mas desses 30 homens, 3 ele deixa destacado aqui através do profeta Samuel. Porque guerrearam, foram corajosos, estiveram ao seu lado em momentos decisivos. Homens, muitas vezes anônimos, sem nenhuma ascendência de grande significância, mas porque lutaram valentemente, foram reconhecidos pelos seus feitos. Olha para cá. Pelo que você acha que você será conhecido? Hoje, quando eu falo o nome Adolf Hitler para você, o que você lembra? Hoje, quando eu falo alguns nomes para você, o que vem à mente? Algumas pessoas, como a Bíblia diz em Provérbios, diz que a memória do justo será lembrada. Se eu falar a palavra Antônio, você vai lembrar de alguém chamado Antônio. Alguém vai colocar o nome do filho, do neto de Antônio. Se fala Miguel, alguém tem uma boa referência de Miguel. Alguns nomes são boas referências para a gente. Podem ser nomes, às vezes, como diz um amigo nosso, diferente. Se eu falo para você o nome Juarildo, você conhece? Mas vem uma boa recordação na tua mente. Não é verdade? Uma boa recordação. Por quê? Porque foi uma boa referência. Agora, pelo que você acha que você será conhecido? Há pessoas que elas têm uma identidade maldita. Ô pastor, como assim? Tudo que começa a fazer não conclui. Há pessoas que tudo que começa a fazer abandonam. Seja uma profissão, seja um curso, seja um caminho de fé, seja um relacionamento, qualquer coisa que começa a fazer, nós chamamos aqui de cavalo paraguaio. Só tem partida, só tem início. Há pessoas que só aprenderam a ganhar as coisas no dó. Sempre querem ser apadrinhados e ganhar as coisas na murmuração. Deus tem algo só para você, mas nós precisamos ser valentes. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é, Deus, Ele vai lá, mata o leão, chama você e fala: coloca o pé aqui em cima do leão, tira a foto comigo, porque nós matamos esse leão. Você pensa: mas eu não matei leão nenhum, Senhor. Não, eu não matei leão. Não, isso é graça. É graça de Deus, é favor não merecido. São bênçãos que Deus coloca nas nossas vidas, mas nós precisamos ser valentes. Olha, entenda uma coisa. Eu tive uma professora de matemática, e eu lembro, isso foi em 90 e alguma coisa. Antigamente falava 7ª série, né? Hoje é 8º ano. E eu lembro que as professoras já estavam com a idade bem avançada. Ela já estava se aposentando. E algum aluno falou alguma coisa para ela. Ela parou a aula, ela olhou para todo mundo e ela falou bem assim: vocês acham que eu tinha o conforto que vocês têm aqui? Vocês acham que eu tinha pai e mãe bancando, fazendo algumas coisas? Eu lá andava longas distâncias com um lápis e com um caderno para eu poder estudar. E na minha época, na época em que eu me formei professora, os desafios eram gigantescos. Fazer uma faculdade naquela época era terrível. Tudo era muito caro, tudo era complicado. Mas eu venci. Então, o que vai trazer para vocês uma vida estável não é reclamação. É quando vocês olham uma oportunidade, uma saída. Pare de reclamar. Só que ela falou numa linguagem brava, assim, com alguns alunos e tudo mais. E o que isso ficou gravado na minha mente e tudo mais? Que quanto mais difícil é a prova, maior é a confiança da valentia sobre as nossas vidas. Não é? É isso aí, meu irmão. Eu tenho conhecido isso. Eu conheci pessoas que começaram como servente de pedreiro e depois se tornaram o quê? Donos da construtora. Pessoas que eu conheci, meu irmão, que viviam de favor e hoje aluga imóveis.
pessoas que foram valentes, pessoas que superaram. Nada afasta o desejo de Deus de sermos pessoas vencedoras. Escute, não é o racismo, não é o preconceito, não é o sono, a miséria, a fome, não é a falta de algum membro no corpo, o que pode ser que impeça alguns de alguma coisa. Isso só fará a vitória ser maior. Romanos, no capítulo 8, versículo 35, diz que nós temos algo a favor que pode definir a nossa coragem. É a promessa que nem a fome, nem a dificuldade, ou a perseguição, ou pobreza, ou perigo, ou morte, ou anjos, ou autoridades, ou o presente, ou o futuro, ou o mundo lá de cima, ou o mundo lá de baixo, poderá nos afastar do amor que está em Deus, em Cristo Jesus. Nós somos pessoas amadas por Cristo Jesus, a maior atitude de amor do universo. Nós temos a graça da oportunidade de não sermos coitadinhos, de não sermos covardes, de não sermos pessoas de fuga. Escute o que eu vou falar. Uma vez, eu já contei isso, na 10ª igreja, ali no Campo Comprido, estava... Agora, a cultura brasileira, em alguns pontos, ela é complicada mesmo. Mas, o pastor Rogério teve que colocar o diaconato na porta com papel higiênicos. O pessoal que entrava no banheiro, independente, pegava o papel higiênico e entrava, e beleza. No banheiro, saía, são vários banheiros. E pessoas saíram da igreja, algumas pessoas saíram da igreja. E eu pensei comigo, que fé de papel higiênico é essa? A pessoa não perde nem para o diabo. O orgulho é tanto, que uma situação simples desse jeito, fez com que algumas pessoas se afastassem daquilo que resolve a vida. Tem gente que se afasta de uma igreja por conta de uma bateria, por conta de um pregador que fala durante 1 hora, mas uma frase, uma palavra que não concorda, porque é o orgulho que não deixa conviver, é o orgulho que retrai. Davi, ele entendeu que não tem como a gente ser valente sozinho. Geralmente um libertador, ele confronta a gente. O libertador, ele fala aquilo que a gente não quer ouvir, porque nós precisamos ser sarados de feridas que não deixamos ninguém mexer muitas vezes. Muitas pessoas sonham, desejam, projetam, suspiram, mas infelizmente essas pessoas não irão alcançar. Por quê, pastor? Porque não são valentes. Valentia não é falar tudo o que pensa. Valentia não é aquele tipo de pessoa que diz assim: olha, não mexe comigo não, hein? Eu dou um boi para não entrar na boiada, mas dou uma boiada para não sair. Valentia não é aquela pessoa que diz assim: olha, não pisa no meu calo não, hein? Isso não é valentia. Isso é falta de domínio próprio. Isso é ausência do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Valentia é você se posicionar diante de um objetivo, é você guerrear sem voltar atrás, acreditando que aquele que nos libertou, esse vai atuar. Existe a sua palavra, ele vai nos ajudar a alcançar o objetivo, mas a decisão de desistir, de lutar, ela é minha e ela é sua. Hoje, e por milhares de anos, esses valentes de Davi, eles são referência a serem citados na minha vida e na sua vida. Esses 3 valentes. Se Davi, que sabia sobre valentia, matou um leão para proteger um rebanho, ele estava sozinho. Matou um urso para proteger um rebanho que nem seu era, ele estava sozinho. Ele sabia o que era valentia, ele enfrentou o gigante. Nós também podemos observar como referência, e isso é importante. O primeiro valente que eu quero comentar com vocês, que nós lemos aqui, se chama Josebe-Basebete, filho de Taquemoni. A Bíblia diz que ele pegou uma lança e ele se opôs a 800 homens filisteus e os feriu de uma vez, e os feriu em um momento. Se isso tivesse escrito em outro lugar, qualquer outro lugar, eu iria duvidar. Mas como está escrito na Bíblia, meu irmão, a Bíblia não é só um livro de teoria não. A Bíblia não é um livro de teoria. A Bíblia é um livro de conclusão de vidas. Esses tempos atrás eu ouvia pessoas falarem: capaz, pastor,
que uma pessoa, eu vi até um professor falar uma vez, um professor dizendo assim, como é que pode, capaz que um homem vai entrar dentro da barriga de um peixe, depois o peixe vai vomitar o homem vai estar vivo, capaz. E eu acabei falando, olha, Deus é capaz de criar um peixe exclusivo para isso, e depois de extingui-lo, mas eu confio na palavra, pode ser eu que não estou entendendo, mas está ali, e se está ali, eu acredito, eu preciso entender. Até há uns 3, 4 anos atrás, eu guardei reportagem, eu até trouxe uma mensagem sobre, de um homem que foi engolido por uma baleia, e depois, pensavam que tinham perdido esse homem foi vomitado pela baleia, foi para o hospital, ficou na UTI, observação, ele saiu confuso na memória, nos primeiros momentos. Eu tenho certeza, de manhã aqui tem gente que levantou a mão e lembrou da reportagem. Coisas que parecem impossível, quando você olha para a palavra de Deus, você lê, parece impossível, mas que foi só falta de oportunidade de presenciar algumas coisas. Os Tomés, eles são necessários também. Jesus, ele veio para os Tomés também. Mas pegar uma lança e ferir 800 homens. Olha, meu irmão, eu já vi relatos ou histórias de pessoas que feriram em uma guerra muitas outras pessoas com outras armas. Ontem eu estava estudando sobre na verdade nasceu no Uruguai, morou no Rio Grande do Sul. Na guerra da degola ele esteve, e esse homem matou milhares de pessoas. Era aquela guerra do chimango contra os maragatos, o lenço vermelho e o lenço branco. Na verdade na época era uma ideia de esquerda e uma ideia de direita. E então os chimangos, se eu não estou enganado, do lenço branco, acho que é isso, eles eram de direita, e os Maragatos de Gumersindo era de esquerda, o lenço vermelho. E foi o que chegou até Curitiba aqui depois, enfim. Mas não quero me deter nisso. Mas esse homem, ele matou muitas e muitas pessoas. Aí eu olho para um cenário como esse, e eu vejo um homem de Davi que fere 800 homens. 800 homens. A Bíblia destaca, isso que me chama a atenção, porque com um fuzil, com uma arma, com uma bomba, você pode matar muitas pessoas. Agora o que me chama a atenção é que ele tinha uma lança. Mas isso me fez refletir sobre algo. Você é valente? Você pretende vencer? Use a arma que você tem e pare de olhar para aquilo que você não tem. Meu irmão, você é bom em alguma coisa. Você foi treinado por Deus, ou tem a vocação boa em alguma coisa. Mas às vezes você gasta muito tempo olhando para aquilo que você não tem, e reclamando daquilo que você não tem, e não valorizando aquilo que você tem. Valorize a lança que você tem. Você já passou muito tempo olhando para as armas dos outros, e se questionando, e a autocomiseração, aquela palavra japonesa, né? Ai que dó de mim. Meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda, eu tenho um nariz grande. Isso aí mente para você de quem você é, esconde de você a tua valentia, a tua capacidade. Quando você olha para Napoleão Bonaparte, você lembra no quê? Ele tinha 1,67 de altura. Napoleão foi um dos maiores líderes militares da história. Ele tinha 1,67 de altura. E esse homem, quando ele foi preso pela Rússia, quando ele ficou numa masmorra em uma ilha, pronto para ser morto, eu li a carta que ele escreveu. Procure para você ver. Ele disse assim: aí colocou entre aspas, o grande Napoleão Bonaparte, que conquistei reinos, que treinei líderes, que tive um exército temível, estou aqui nessa masmorra, pronto para que a minha carne seja dada aos vermes. Porém, teve um que nunca levantou uma espada, uma lança, nem nada. E hoje, milhões e milhares de pessoas morrem por ele, Jesus Cristo. Ele confessou Jesus ali. Mas olha a valentia. E uma pessoa valente, que entende que sozinho não consegue, que precisa de pessoas,
ela vai reconhecer quem tem autoridade. Um dia um homem centurião, quem que é o centurião? Responsável por 100 soldados romanos. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, o meu criado, ele está enfermo. Jesus fala: eu vou lá então. Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Um romano falando isso para um judeu. Olha só, na cultura romana eles desconsideravam os judeus e vice-versa. Mas ele diz: Senhor, eu sei. Eu sei quem tem autoridade. Eu digo para o meu criado vai, ele vai. Eu digo para ele vir, ele vem. Ele faz isso. E eu sei que o Senhor tem autoridade. Eu sei que se o Senhor falar uma palavra, ele pode ser salvo. Jesus olha e fala: nem em Jerusalém eu vi tamanha fé desse jeito. Vá e seja conforme você crê, conforme a sua fé. Autoridade, fé e tudo mais. Talvez muitos aqui, até os que me escutam em casa, estão desprezando sementes porque elas são do tamanho de uma semente de mostarda, muito pequenininha, menos de 1 milímetro. Mas esqueceram que não é essa semente que faz a diferença, é aonde você semeia ela. Jesus disse: se você semear uma semente, nem que seja de uma semente de mostarda, nesse chão aqui, nessa verdade que ele está falando ali, grandes coisas vão acontecer. É o chão que é fértil. Se você pegar uma semente grande aí, fala uma semente grande aí. Melancia, não, semente grande. Abacate, essa aí mesmo. Se você semear essa semente no concreto, ela vai nascer? No carpê, ela vai nascer? Mas no chão fértil ela vai nascer. E tudo que você semeia em Deus, seja uma lança. Meu irmão, Jesus disse: vai se tornar essa semente de mostarda uma das maiores hortaliças. Não despreze a sua lança, não despreze a sua idade, não despreze a sua condição financeira, não despreze as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Valorize o que você tem. Se você segurar o que você tem na mão, firme como ele segurou essa lança, meu irmão, você tem o melhor. Senão você vai passar a vida inteira desejando outra arma, reclamando de outra arma, ou seja o que for. Eu queria tanto casar, mas eu não confio em mim, bem da verdade. Eu queria tanto fazer isso, ou que aquilo acontecesse, mas na verdade você está olhando para você. E quando você olhar na direção correta, você vai entender que não tem a ver isso com o teu músculo. Tem a ver, meu irmão, com a tua valentia. O meu menino mais velho está se formando em psicologia, o do meio está cursando psicologia, e eu também sou psicoterapeuta. E os psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras que eu conheço também falaram a mesma coisa ao meu respeito. Me diagnosticaram: pastor, eu não preciso nem falar, né? Você tem uma dislexia terrível. Você tem uma dislexia, e você é hiperativo, e ainda mais depois daqueles micro derrames que eu tive na cabeça. É terrível você pegar uma frase, um pequeno texto, você ler e você não entender. É desesperador. Eu escrevi 50 livros, e aí você pega livros e eu começo a ler, eu tenho que voltar para tentar ler, e volto de novo para tentar ler. Essa dislexia, ela é terrível. Só que não vem de agora, lá da época de escola já e coisa e tal. Só que depois piorou. Como que eu posso fazer para eu resolver isso? Tem algo muito grande dentro de mim que eu quero comunicar. E eu comecei a buscar ao Senhor, e o Senhor falou: comece a escrever, você não vai perder essa linha. Então quando isso vem, eu começo a escrever. Daqui a pouco de novo, eu escrevo mais uma vez. Usa o que você tem, da forma como você consegue. Há 20 e poucos anos atrás, quando eu fui dar um testemunho numa escola bíblica, a hora que eu cheguei na frente, eu parecia aquele mal do Maurício, lembra? Só os Velhos Testamentos que vão lembrar. Gaguejava, não conseguia falar, travava. E eu percebi que falando em público me atrapalhava todo, acelerava. Falei: meu Deus, eu preciso dar um jeito de colocar para fora o que o Senhor está colocando dentro de mim. A pessoa valente, ela vai dar um jeito.
Use a lança que você tem, porque você é bom em alguma coisa. Deus te chamou, meu irmão. Talvez as situações desafiadoras ao seu redor estão te intimidando. De tanto você escutar, você é devagar, você é devagar, você é devagar, hein? Você é relaxado, hein? Você é isso, você... Isso gravou dentro de você e se tornou uma verdade na sua realidade. E não pode ser, porque Deus não criou você desse jeito. Deus criou você perfeitamente vocacionado para uma missão, e todos nós precisamos ser aperfeiçoados nisso. E toda essa toxicidade que tira a tua qualidade, ela vai ser expulsa quando você olhar de verdade da forma como Deus olha para você. Você tem alguma coisa? Talvez você cozinha bem, ou ninguém organiza como você. Talvez você é uma pessoa que estuda incrivelmente, tem um foco incrível. Talvez você dá aula, consegue transmitir algo que é inspirador. Talvez você desenha bem, recicla tudo, tem uma ótica incrível para um monte de coisa, mas a arma que você tem, você pode fazer melhor. Faça com autoridade, faça com graça, faça de uma forma determinada, não tenha medo de admitir. E as pessoas vão dizer: eu nunca vi alguém usar uma lança desse jeito. Eu nunca vi alguém usar uma lança dessa forma. Josebe, o valente, porque ele usa o que tem. O que você tem em casa, homem? O que você tem em casa, mulher? Ah, eu tenho uma botija de azeite só. Eu tenho um pouco de farinha e uma botija de... O que você tem em casa? O que você tem, menino? Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem, Pedro? Ah, eu só tenho essa rede aqui. Então vai ao alto mar, vai lá, lança ela. Eu contei esses dias aqui porque eu lembrei, há 20 e poucos anos atrás, eu assumi a igreja e falei: nós temos que reformar esse lugar aqui. Aí eu olhei, que tinha, os membros da igreja tinha 14 pessoas ali, davam nos relatórios ou menos, tinha culto que tinha 5 pessoas, e aí tinha o pastor Osmair, só que ele tinha operado o coração, né? Atalia Osmair, ele tinha operado o coração, e na época ele tinha 48, 49 anos, agora ele está com 68, né? E aí eu olhei e falei: meu Deus, eu sempre fui servente, né? Desde os 11 anos, mas eu preciso fazer essas coisas na igreja, quebrar esse balcão nojento aqui, quebrar isso aqui, aquele lá, fazer isso. O que eu tenho? Aí tinha adolescentes ali, umas meninas de 11, 12, 13 anos, que voltavam da escola: vem, pastor, precisa de ajuda aí? Eu quebrava aqueles balcões de concreto, lajota e tudo mais, colocava no carrinho, elas iam tapar os buracos da rua, me ajudava a limpar. 13 anos, 12 e tudo mais. Quantas vezes eu tive que ir para a igreja sozinho para trabalhar somente com as mãos, porque nem ferramenta tinha. Usa o que você tem, e Deus, Ele vai dar a vitória. Tudo que é grande começou pequeno. Você está entendendo? Valentia, meu irmão, valentia. O outro valente aqui que me chama a atenção e que eu tenho que aprender com o seu exemplo: quando Davi e os seus guerreiros lutavam contra os filisteus, eles achavam que eles tinham vencido a batalha e se retiraram. Mas por algum motivo, Eleazar, ele ficou. As pessoas foram, vencemos a batalha, está todo mundo cansado, vamos beber água, vamos tomar um banho, e foram. Mas um homem ficou ali parado, encafifado, como diz, como um melancólico às vezes, ficou ali. E do nada, a Bíblia diz que alguns filisteus se juntaram numa estratégia novamente e voltaram à peleja. Iriam pegar o Davi e os seus soldados na retaguarda. Iriam pegar eles desprevenido, aliás. A Bíblia diz que Eleazar, quando ele viu aquilo, ele pega a sua espada e ele começa a guerrear. Ele fere um, mata 2, e de repente ele fica cansado. Qual o valente que não cansa? Qual o valente que não fica cansado? Nós cansamos fisicamente, nós cansamos emocionalmente, nós cansamos de ouvir abobrinha, de perceber ingratidão, nós cansamos de gente cabeça dura, nós cansamos de problema em cima de problema. É natural,
os valentes cansam. E Eleazar, ele fez o que era natural de quem está cansado. Ele quis largar a sua espada. Mas algo curioso aconteceu ali. Quando ele foi soltar a espada, a Bíblia diz que a espada estava apegada na sua mão. Eu não sei se foi numa questão de nervos ali que atrofiaram ou algo desse tipo, porque uma espada não é leve, juntando com sangue ou coisa e tal, mas a mão dele não abria. Valente não é incansável. Valentes são aqueles que, por mais que se cansem, não conseguem largar a espada, não conseguem desistir. Cansado você fica, mas você não desiste. Por isso que você está aqui hoje, porque você não desistiu. Meus irmãos, pode ter sido, como eu falei para você, sangue seco, movimentos repetitivos, nervos que se retraíram, que não voltou naquela hora. Mas, meu irmão, nós temos que entender que quando a gente cansa, a gente descansa, mas a gente não para. O valente cansa também, mas o valente não vai conseguir largar a espada, não é verdade? Qual mãe aqui, qual pai que já não pensou em desistir? Qual pessoa que passa por um desafio, principalmente relacional, emocional, que não pensa às vezes tirar talvez até a própria vida? Fugir de tudo. Esse tempo atrás um homem falou para o pastor: tanta tribulação, meu Deus do céu, os filhos não querem saber de nada, tudo grande, um inferno tudo. Peguei e coloquei umas ferramentas no meu carro e fui, pastor. Falei, vou largar essa vida, não estou aguentando mais, cambada de ingrato. Quando eu cheguei numa altura do caminho, eu pensei: ei, cara, vai dar um mês, não vão ter comida, vão começar a se matar ali, eu vou voltar e vou ter que cuidar de todo mundo mesmo. Eu falei de uma forma, ele deu risada quando ele contou isso para mim. Eu falei de uma forma até com humor, mas na verdade, quando você pensa muitas coisas, Senhor, eu estou cansado realmente. Aí eu lembro, mas o Anderson está tão bem, tal pessoa já largou, está tão legal, tal pessoa está evoluindo, olha, está se envolvendo, tal pessoa foi liberta, olha que maravilha, mas Senhor, olha isso, olha aquilo e tudo mais. Aí você vai perceber que você não é mais seu. Você percebe que você é da sua família. Você vai perceber que você é das pessoas que se importam com você. E você vai perceber que você é das pessoas o qual você foi designado como missionário. Negar a si mesmo é existir como um valente. Não esqueça disso. Terceiro valente que me chama a atenção, o nome dele é Samar. Ou é Samar, algumas traduções, ou Samar. Ele estava em um campo de lentilha. E os inimigos, por que nesse contexto fala tanto dos filisteus? Porque os filisteus, eles oprimiam absurdamente, eles roubavam o povo de Israel. E foi um histórico de dezenas de anos, saqueando, roubando, estuprando, oprimindo o povo de Israel. Israel plantava, cultivava, quando Israel ia colher, ou até colhia, eles viam e eles roubavam. E ainda Israel tinha que pagar impostos pesados para eles. Deus levantou juízes ali. Não só juízes que se vingaram, como Sansão foi um desses exemplos, mas Davi, como foi o segundo rei de Israel, foi um homem que batalhou ferozmente, um homem que derrotou o filisteu gigante Golias. Os filisteus eram perturbadores. Então Israel estava ali, Samar estava ali, num campo de lentilhas, e os inimigos vieram atacar aquele campo, tentando conquistar aquele campo. Ataques são tentativas do inimigo, mas Samar se colocou no meio do campo e venceu aqueles filisteus ali no meio. Perceba, meus irmãos, se você estudar um pouco aí a exegese do local, exegese é você entender a realidade da época e trazer isso para os dias de hoje, compreender e trazer para os dias de hoje. Se você entender a realidade da época, se você estudar sobre isso, um campo de lentilha não era algo de muito valor comercial na época. As pessoas não davam muita bola não para um campo de lentilha. Mas e daí? Se não vale para ninguém, se não vale para muitas pessoas, vale para mim. Talvez alguém já te incentivou a abrir mão do seu campo de lentilhas.
Porque à vista deles, esse aí, aquela de lá, essa situação não tem valor, ou não tem muito valor. Já te falaram isso, né? Eu no seu lugar eu já teria pulado fora. No teu lugar, diz a expressão grosseira, eu teria vazado. Ih, rapaz, ó. Mas essa pessoa não entende o que você entende. Não entende. Quantas pessoas já procuraram mães e falaram: o teu filho não vale o feijão que come. Mas ela vive batalhando pelo seu filho, porque ela sabe que tem algo de valor ali. Algo de valor ali. O Fabiano, que carinhosamente nós chamávamos ele de Rabino, porque ele falava o hebraico, ele nos ajudou, ele morou numa sinagoga e tudo mais, ele era um judeu messiânico. Ele conta que na adolescência dele, ele se envolveu com drogas, e era terrível aquilo, traficou, fez mal para pessoas. O pai dele já não sabia o que fazer com ele. Então, um rabino, amigo do pai dele, falou para ele bem assim: não abandone o seu filho. Ele é uma pedra bruta, ele precisa ser lapidado, deixe ele comigo. E foi ali que ele morou 5 anos na sinagoga, foi circuncidado, passou por todo aquele processo, e foi um menino recuperado, se tornou um homem, casou, tem filho. O nome do filho dele é Moisés. Moshe, eu não vou esquecer. Moisés deve estar grande já. Mas existe algo de valor, um campo de lentilha na sua vida que as pessoas não estão enxergando, mas você consegue enxergar aquele valor ali. Muitas pessoas já falaram para mim: pastor, você está cansado, cara, por que você não abre mão do ITQ, do Instituto Teológico? Você não dá lucro, cara, você nunca ganhou R$1 com isso, nunca ganhou. Eu penso: meu Deus do céu, eu fico abismado como que alguém não enxerga o valor disso. Nós estamos falando de eternidade. Se a Bíblia diz, quando chegarmos diante de Jesus como juiz, Ele vai falar para a gente: apresente as tuas mãos, eu quero ver o que você fez por meio do corpo de Cristo. Mas eu faço as minhas orações em casa, mas eu ajudo. O que você fez por meio do corpo de Cristo, o que você vai oferecer? Pastor, você está 19 anos já dando aula, fazendo isso. Meu irmão, se você chegar na minha sala ali, dessa altura de prova, de avaliação, de trabalhos que eu tenho que ler e corrigir ali. Depois, passar as notas, dividir as notas, somar as notas, dividir de novo, faltas e tudo mais, e para poder passar para lá, tudo isso voluntário. E algumas pessoas falam: pastor, por que você faz isso, cara? Porque eu enxergo o valor. Eu enxergo o valor no ensino. O ensino muda vidas, o ensino liberta pessoas. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem pessoas que ganham bolsa até para estudar o ITQ e desistem. Mas tem pessoas que acreditam e se tornam professores. Tem pessoas que culpam outras pessoas para fugirem. Tem pessoas que se envolvem para melhorar e para fazer diferente. Se o teu pai não foi um pai legal com você, você vai ser um pai legal. Se a tua mãe não foi legal com você, você não vai deixar de ser mãe, você vai ser uma mãe legal. Porque o Senhor colocou a gente numa geração para a gente fazer a diferença. Nós temos que enxergar o valor onde as pessoas não enxergam. Pastor, não adianta, você vai lidar com dependente químico, cara. Esses caras aí chegaram a roubar mãe. Pois é, o único que pode tirar a vida realmente é Deus. Eu sou a favor de prisão perpétua, eu não sou a favor de pena de morte. Para mim, quem pode tirar a vida só é Deus. E eu sou a favor do camarada trabalhar para pagar os próprios custos ali dentro, sim. Isso é educacional, eu sou a favor disso, né? Mas quando eu falo de comunidade terapêutica, há pessoas que não conseguem viver mais na sociedade, tem que morar numa comunidade terapêutica. Não enxerga valor porque você não conversa sobre as dores dessa pessoa. Você não enxerga sobre... Meu irmão, olha, a grande maioria das mulheres que chegam numa comunidade terapêutica, num estado avançado de drogas, foram mulheres que foram estupradas, mulheres que foram abusadas, e muitas pelo próprio pai. Mulheres, meu irmão, que foram acometidas de aborto, sofreram absurdos desde criança,
e com a mente atormentada, encontraram um refúgio errado num falso paraíso que se chama droga. Se perderam ainda mais nisso, sofreram situações terríveis na vida. E aí alguém vai falar: isso aí não tem valor. Deus não cria aquilo que não tem valor. Talvez perdeu o brilho, mas tem valor. Enquanto alguém vê apenas uma pessoa desse jeito, o cristão, ele vai ver uma alma. Em alguns casos, não é só interceder não. Em alguns casos, é se envolver num campo, para defender um campo de lentilha. Valente é aquele que defende aquilo que Deus confiou. Eu vi um versículo uma vez, que isso destacou no meu coração a nível de igreja. Isso ficou no meu coração e eu falei: Senhor, isso é um chamado para mim. Daniel 11:32, parte B. E o povo, não é todo mundo não, mas é esse povo, o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará proezas. Fará proezas. Falavam tanta coisa do Sabará. O Sabará é tão valioso, tão valioso. Há um livro no céu que a Bíblia chama de livro da vida, e só quem pode escrever nesse livro da vida é Jesus. E Jesus está chamando você que só tem uma lança. Jesus está chamando você que se sente só no campo. Você que enxergou o valor onde ninguém enxergou. Jesus quer te nomear assim como ele nomeou Gideão. Gideão que estava escondido, malhando trigo num lagar, e de repente vem o anjo do Senhor e fala para ele: ele está escondido. O anjo vem e fala: homem muito valente. Homem, você é muito valente. O cara está escondido. Deus está chamando ele, mas... E aquele homem com 300 homens enfrenta 20 e poucos, se eu não estou enganado, 24 mil soldados. E ele vence essa batalha. Por quê? Porque Deus enxerga o que outras pessoas não enxergam. O que você tem nas tuas mãos? O que você tem na tua vida? O que você tem? Eu andava no centro de Curitiba, quando eu trabalhava de office boy com 16 anos. E eu via algumas pessoas do centro, até perceber muita malandragem. Mas eu pensava comigo: meu Deus, por que essa pessoa está vivendo assim? E às vezes, no meu dia de folga, eu voltava lá e começava a evangelizar aquela pessoa, e ficava um tempo conversando, até entender muita malandragem. Depois de um tempo eu falei: o que nós temos que ajudar mesmo é a instituição. Essas pessoas, você até pode estender a mão, mas ela vai ter que fazer a parte dela para você poder encaminhar. Precisamos ajudar instituições, sim. Mas o que eu quero dizer para você é que algumas pessoas chegaram no fundo do poço porque não enxergam aquilo que tem nas mãos, porque estão cansados, ou porque não conseguem enxergar o valor do que tem. E nessa noite o Senhor está chamando você para ser valente. E essa semana você vai precisar dessa valentia.